Então, primeiramente, queria agradecer aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, um pouco do que eu já pude vivenciar aqui no Rio de Janeiro e também no Brasil, né? A agroecologia ela permite que a gente possa se conectar a diversos territórios, né? Não só aos movimentos da nossa cidade, mas as experiências agroecológicas em São Paulo, no Nordeste, no Cerrado. Então, fico muito feliz de poder trazer um pouco do que eu pude aprender, né, nessa trajetória, assim. Queria trazer aqui que eu não sou especialista, não sou da área das ciências agrárias ou da engenharia ambiental. Eu exatamente trago essa interdisciplinaridade, né, na prática, na construção da agroecologia, por entender que ela traz uma resposta às complexidades, sobretudo urbanas, que a gente vive, né, diante de um modelo de cidade insustentável. E a agroecologia, acho que ela traz múltiplos olhares, né, para a gente ressignificar a cidade e as relações que são fruto do modelo de cidade que nos foi colocado. Esse curso ele foi montado para o programa de voluntariado da Horta do Vinil. A gente vai falar um pouco desse movimento um pouco mais para frente. E ele foi montado, dividido em uma parte teórica mais geral, para as pessoas entenderem também qual o contexto da agroecologia, porque na minha concepção não tem muito sentido a gente falar da agroecologia sem contextualizar ela, né, sem trazer alguns marcos históricos. Eu acho que é uma coisa que não tem sentido, né, quando você reduz a agroecologia, né, e é outro debate que a gente vai trazer. E esse curso é um curso para o programa de voluntariado, então é um curso bem geral, e não está aprofundado. É, vai durar cerca de 1 hora, 1 hora e 15. Ao final, a gente faz um bate-bola de respostas e perguntas e respostas, e vai ter alguns slides que a gente vai precisar passar um pouco mais rápido, para poder exatamente garantir esse espaço de trocas no final. Então, assim, eu trabalho com metodologias participativas, então é uma pena a gente não poder trocando no início. Eu gosto sempre de entender qual que é a experiência de cada um, né, para poder falar da agroecologia. Mas imagino que vocês sejam da Unesp de São Paulo, da área da engenharia ambiental, né, Letícia? Mais ou menos assim, ou não também. Mas a gente balizou ele de uma forma que não fosse aprofundar muito e que pudesse também suscitar reflexões, né, sobre as experiências comunitárias, né, que é o foco desse curso. Trazer uma parte mais teórica, mas também trazer a partir das experiências dos movimentos de favela, movimentos de asfalto, movimentos comunitários, que são atravessados pela lógica da agroecologia aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, espero que possam inspirar vocês replicarem essas experiências em São Paulo ou nos seus territórios. E é isso, a agroecologia é muito mais do que uma técnica ou um conjunto de técnicas, né? Ela é um processo que tem seus fundamentos, seus princípios, e que pode ser aplicada em diversos lugares, em diversas escalas, né? Então, já foi apresentado, trabalho aqui no Rio de Janeiro com agricultura urbana para elevar a escala da agroecologia, tanto em espaços públicos como em espaços privados. Desenvolvo mais projetos educacionais dentro de instituições, né, mais voltada para a unidade de conservação. Então, pude ter experiência na implementação do programa de educação socioambiental, trazendo agroecologia. Então, é um pouco disso. Aqui na apresentação, a gente vai falando mais um pouco sobre a ideia do curso, a ideia da agroecologia de uma maneira geral. Pode me confirmar se apareceu na tela aí o slide? Tá certinho aqui, tá? Ô, Pedro, eu vou te avisar quando faltarem 10 minutinhos, tá? Só para você ir finalizando, beleza? Beleza. Então, pessoal, a agroecologia como ferramenta de ressignificação dos espaços urbanos. Como foi que a gente separou esse conteúdo? Primeiro, a gente vai falar desse contexto da agroecologia mais geral, né, mais subjetiva, e a relação que ela tem com os territórios, e vamos entrar numa linha de tempo para poder contextualizar as ideias centrais, né? A gente vai falar da eficiência energética, do manifesto, ela como denúncia, como esperança. Aqui é a parte que a gente mais vai focar, né? Que é a agroecologia sendo entendida como ciência, como método científico, como modelo de produção e como movimento social, né? Então, ela pode ser entendida a partir de um olhar e também dos três, se a gente quiser ter um olhar mais holístico, né? Mais sistêmico. Princípios e agrofloresta a gente vai passar um pouco mais rápido, tá? Mas vocês vão poder ter um pouco de contato. Eu vou disponibilizar esse material depois, como a gente não vai poder entrar muito nesses temas. E vamos falar um pouco dos olhares que a agroecologia traz
a partir das experiências urbanas, né? Então, olhar subjetivo, olhar do espaço, olhar no campo da cultura, né? Que é como a gente se depara no dia a dia com o mundo, olhar ambiental, socioambiental, olhar educativo, pedagógico e integrativo, né? Então, acho que a agroecologia ela nos reintegra a natureza. Então, a gente vai ver um pouquinho disso. E depois a gente vai falar da territorialização, que é a parte que eu mais quero dar foco, que são os movimentos comunitários. E acho que a partir daí a gente pode ter uma troca bem legal, a partir das experiências de vocês, dos desafios, né, e dos pontos comuns que tem. Então, é isso. Vamos lá. Eu trouxe um poema no início, para vocês poderem ler e refletir um pouquinho. Eu acho que toca muito no nosso coração, a agroecologia. Então, vou deixar para vocês verem rapidinho. Fala disso, de começar comigo mesmo, né, diante dessa imensidão, a gente adentrar na nossa imensidão e acho que despertar essa sabedoria ecológica, ela é fundamental, né, então a agroecologia é o caminho, é o canal, né, é o processo de despertar essa sabedoria na gente, para a gente poder transformar as cidades, já que é na cidade que 75% da população, quase 90% da população brasileira reside, né, então a gente busca na agroecologia esse caminho. Queria começar trazendo o Ailton Krenak, né, quando ele fala do tempo atual, né, então essa relação da agroecologia, ela traz alguns diálogos e resgata sentidos, né, e aí acho que é importante a gente trazer uma reflexão mais geral antes de sair falando da agroecologia, dos seus princípios, e acho que a gente tem que recuperar esse sentido de viver em sociedade, né, que transforma as concepções coletivas e essas memórias de enraizamento com a terra e na terra, em projetos individuais, né, competitivos, que parecem estar descolados da terra, né? Então, esse sim é um panorama mais geral de que a gente precisa se aterrar e se reenraizar, né, nessa terra, que é a terra que a gente vive. O Ailton Krenak faz um diálogo muito interessante com o Davi Copenhauer, que fala dessa queda do céu, né, que é o mundo que a gente está vivendo, que parece que vai acabar a todo momento, é um mundo que vai acabar a água, é o calor, a violência, é o autoritarismo, são os agrotóxicos, os solos estão degradados. Então parece que esse mundo vai acabar, parece que o céu vai cair, né? Então a cosmologia indígena fala muito dessa queda do céu. E como a gente faz para evitar essa queda do céu, né? Como que a gente abre um paraquedas e interrompe isso, ou consegue mudar esses caminhos. Então, a agroecologia seria exatamente essa abertura desse paraquedas, que é colorido, que é divertido, que é prazeroso, e que faz a gente se reinventar nosso sistema de valores que podem evitar essa queda do céu, né? E ela desperta em nós essa capacidade crítica e criativa, né? Como os nossos antigos ensinavam. Então, quem trabalha com agroecologia já no dia a dia pode sentir um pouco disso, quem ainda não pode trazer essa reflexão, né, da criatividade e da crítica. Estamos diante de um contexto de desterritorialização planetária, né? Então a gente vive um modelo de sociedade que perpetra uma violência, que rompe os vínculos, né, das pessoas com os territórios, né? Então é hora de resgatar esse vínculo, né, de superar e romper essa subordinação territorial que o Brasil tem, que as regiões têm de corresponder a essas demandas globais. A gente vai chegar nisso já na linha do tempo, que padroniza, né, a cultura, os saberes e os sabores da sociedade. Então, a gente entende a agroecologia como um projeto de vinculação das pessoas aos territórios e nos territórios. Então, aqui a gente tem duas experiências. Essa aqui é no Rio de Janeiro, na Agrofloresta do Vinil, da qual eu faço parte. E aqui é na praça... eu esqueci o nome, lá em Ribeirão Preto. Se alguém souber, puder rememorar no chat. Foi durante o Encontro Regional de Agroecologia, unindo movimentos rurais da cidade de Ribeirão, movimentos urbanos, universitários. Então, é disso que a gente está falando, né, de reconstruir esses vínculos com o campo para transformar a cidade, né? A ressignificação urbana, ela depende do campo, ela depende dos saberes que estão no campo, né? E que a cidade apagou, né? Então, também vai falar um pouco disso mais para frente. E aí a gente vai chegar na nossa linha do tempo, da intervenção humana nos ambientes naturais, né? Então, a gente fez alguns recortes, né, bem breve, para a gente poder chegar hoje, em 2020, na agroecologia. Então, aqui está com um pequeno erro, né? São 20 mil anos atrás.
quando os grãos começaram a ser coletados e ser consumidos. E de 10 a 12 mil anos a gente teve a agricultura sendo desenvolvida em algumas civilizações, né? A gente vê o Egito, vê a Grécia, a gente vê vários lugares experimentando, né, a natureza e transformando ela. Esse é o processo da agricultura, né, de padronizar a natureza, né, o processo mais industrial, e a gente vai buscar diversificar de novo a partir desses conhecimentos antigos. E aí a gente vai dar um pulo para o século XIX, onde um cara chamado Liebig ele descobre a natureza mineral das plantas, né? E aí ele vai entender como é o crescimento vegetal, quais são os micro, os macronutrientes que uma planta precisa ter para se desenvolver. E aí isso é um marco para a agricultura industrial, né? Que começa a desenvolver os fertilizantes químicos, né? Sobretudo o NPK, que seria essa bomba de nitrogênio, de potássio e de fósforo. A gente tem 1920, fruto dessa descoberta, já a agricultura biodinâmica, a agricultura natural, que é mais, já mais na Europa, no Japão começa a se desenvolver essas correntes de agricultura natural. E em 1940, pré-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um fato muito marcante na história, que é exatamente o DDT, né, que é um produto químico usado na Segunda Guerra para matar as pulgas, os piolhos, os carrapatos, e que vai ser transferido para a agricultura, né? Então é importante a gente entender essa relação da guerra, do modelo industrial que foi imposto no cenário global, para entender como que o Brasil hoje se coloca no campo da agricultura, né? Por que não tem agroecologia no Brasil? O que tem? Tem o agronegócio, né? Tem o latifúndio, tem a violência. Então a gente precisa entender isso para poder reconstruir tudo isso, né? Então a gente está falando de uma ressignificação, uma reestruturação de um modelo de país. Então é algo bem profundo, de fato. Então, a gente tem os primeiros agrotóxicos, então as pesquisas, né, começam a formatar a agronomia moderna, do qual muitos de nós somos parte, né, no modelo científico subordinado à cadeia de uma agricultura industrial. Então, é isso que a gente está buscando desconstruir, né, esses pacotes tecnológicos que são a expressão máxima de uma revolução verde, mas que de verde não tem nada, né? A gente costuma chamar de uma revolução contra-verde, porque é uma disputa de narrativas. Então, esse projeto de modernização, né, que visava industrializar o campo, seria uma articulação da Fundação Rockefeller, né, trazendo a química, a genética e a mecânica, para melhorar os vegetais do mundo, né, que, em nome da redução da fome, a gente sabe que era para transferir as sobras de guerra dos países que gastavam grandes recursos financeiros e que precisavam fazer com que esses recursos pudessem ter algum tipo de retorno. Isso vai gerar perversas consequências ambientais e sociais no país. Então, a gente tem o agronegócio, a partir da década de 60, vindo com tudo e construindo sua hegemonia. E é uma correspondência a um padrão colonial, né, de commodities, de exportação, de alimentar o mercado global e de colocar a nossa população numa situação de vulnerabilidade, né, de insegurança alimentar. E aí, ao mesmo tempo que o agronegócio começa a ganhar sua hegemonia, a gente tem a extinção da Secretaria Municipal de Agricultura no Rio. Olha que coincidência, né? E aí, na década de 60, a Raquel Carson lança o livro Primavera Silenciosa, denunciando nos Estados Unidos todo o impacto que os agrotóxicos causavam na saúde humana, e a gente tem uma série, é um marco nos movimentos ambientalistas, né? Toda a história do movimento ambiental começa uma parte pela Raquel Carson. Aí a gente tem na década de 70 já a movimentação no Brasil, intelectuais, ambientalistas, a gente tem a criação da AGAPAN, né, que é uma associação gaúcha referência no marco institucional na luta contra os agrotóxicos no país. Aí tem as agriculturas alternativas que começam a se desenhar. Em 1980 a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente, que eu acho que é um marco bem interessante, que começa a ver a natureza como um bem comum, né, que supera essa fragmentação, que é o que legitima o agronegócio, né, de ver a natureza como uma máquina, né, e não ver toda a sua totalidade, mas sim alguma parte dela para poder gerar um bem econômico. Essa proletarização rural do campo vai gerar o MST, então vejam, conforme o agronegócio se consolida, a gente vai agravando as condições dos setores que vão sendo proletarizados por esse modelo hegemônico, né, do agronegócio. Década de 90, a gente vai ter uma crise ecológica do planeta, né, onde a terra, de fato, ela é materializada num ativo financeiro. Então, a agricultura ela é oficialmente tornada uma fábrica.
A gente tem as ONGs atuando, a SPTA, a gente tem outras instituições tecnológicas buscando trazer a agroecologia como um método alternativo. Agenda 21, na Rio 92, a agroecologia começa a engatinhar bem devagar, né? A gente tem a Rio 92 que falava de economia verde e de redução da pobreza. Então, imagina o que a gente falava, né? Redução da pobreza foi chutado e se falou de economia verde. Então, são marcos importantes para a gente chegar onde eu quero chegar. 2000, a gente tem os commodities, né? Os modelos neoextrativistas e que legitimaram as barbaridades no campo. Então, a gente tem movimentos populares, a gente tem a terra no centro das agendas do Estado. Aí começa, de fato, a agroecologia a se materializar no Brasil, para a gente entender como a agroecologia atua nas cidades, a gente precisa entender qual que é a raiz dela no cenário brasileiro. Então, no início da década de 2000, a gente tem a Jornada de Agroecologia, a gente tem a Articulação Nacional, Congresso Brasileiro, a Via Campesina se mobilizando. A Via Campesina é um movimento internacional de agroecologia. O Congresso Brasileiro, que é esse espaço de convergência das identidades do mundo rural, né, e depois para o mundo urbano. E aí a gente tem vários avanços institucionais, como vocês podem ver aqui, né? Eu estou passando bem breve essa linha do tempo, mas é mais para ser uma contextualização. Então, eu tive a Embrapa trazendo um marco referencial na agroecologia, 2005, né? A Embrapa é a empresa de agropecuária. Então, são lutas, são marcos institucionais importantes, né, que a gente precisa reconhecer. Então, assim, trazendo mais para o âmbito do Rio de Janeiro, em 2006 a gente tem a articulação de agroecologia, a gente tem uma lei nacional super importante para estimular a agricultura familiar, a gente tem a Rede Carioca de Agricultura Urbana, que hoje é um ator-chave e central, né, na capilarização da agroecologia, né, e na oferta de redes de ofertar uma rede que possa escoar os produtos produzidos da cidade, né. E aí a gente tem os agricultores do Maciço da Pedra Branca, que é a maior floresta urbana da cidade do Rio, né, que tem uma grande agricultura alternativa, e eles vão se aproximar dessa radical, né. Aí, Política Nacional de Agroecologia, então isso é super recente, então tem menos de 5 anos, muita gente não conhece, vale muito a pena ler, e a gente se apropriar. Isso aqui não caiu do céu, isso aqui é uma conquista de muitos movimentos sociais, eu diria de 30 anos de articulação dessa linha do tempo que eu trouxe agora. Então a gente precisa entender que os direitos, eles não caem do céu, pelo contrário, eles são conquistados com muita luta, com muita articulação. 2015 começa a proliferar as hortas comunitárias aqui do Rio de Janeiro, a gente tem a Política Nacional de Agricultura Urbana, depois vem a Política Estadual, e vai vir um fórum permanente para discutir exatamente essas questões, né, que é muito fruto de pós-2013, né, dessa apropriação das pessoas dessas pautas para se construir, de fato, uma agroecologia que responda às necessidades dos territórios, né. Então, essa questão da agroecologia com o território é muito forte nessa militância da agroecologia hoje, né. Tem um pensamento, uma frase de uma grande guerreira da MST que fala que a agroecologia ela depende de base territorial, né? Então a gente vai falar um pouco disso. E aí eu trouxe um pouco mais por cima as ideias centrais da agroecologia, né? A gente fala muito dessa eficiência energética que ela vai trazer assim no seu centro, né? Que pensa num ABC, né? E a gente traz um ABC como uma agricultura de baixo carbono, né, que busca devolver, né, essa lógica de devolver, de retornar para o solo o máximo que foi retirado, né. Então, dentro da agroecologia tem várias correntes. Então, a agricultura sintrópica, ela fala muito disso, né, de um modelo de agricultura que possa gerar equilíbrio e não desequilíbrio, né, na vida na terra. Então, a nossa agricultura hoje ela é o principal método de devastação do ambiente, da casa comum, né, de padronização da natureza. Então, isso gera uma entropia. Então, a gente pensa numa agroecologia, num modelo que gere sintropia. Gente, rolou um pequeno problema de formatação na hora de formatar para o PowerPoint. Vai ter algumas pequenas coisinhas assim sobrepostas, mas não vai atrapalhar. Se tiver alguma dúvida, é só falar. Ideias centrais. A Vandana Shiva é uma grande ativista indiana da soberania alimentar. Ela traz essa questão que a gente falou agora da energia, de que a agricultura industrializada é uma atividade que precisa de combustível fóssil para o seu funcionamento, né? Está na sua base. Isso tem custos financeiros e ecológicos surreais, astronômicos. Então, nos Estados Unidos, para cada trabalhador agrícola, você tem 250 escravos energéticos ocultos, né, ao longo do mundo. Então, 40% das emissões dessa agricultura
elas contribuem para a mudança climática, né? E é baseada nesses combustíveis, nesses fertilizantes que levam de um lugar para o outro os alimentos. Então, hoje, nos Estados Unidos, tem estudos que indicam que a média de distância percorrida entre um lugar onde o alimento foi produzido e onde o alimento é consumido é de cerca de 2.300 quilômetros. Né? Então, quem paga essa conta, né? Quem se beneficia dessa conta, desse modelo? É sempre isso que a gente tem que ter em mente, né? De que não é uma crise, mas é um projeto e atores se beneficiam desse projeto e atores são prejudicados, né? Gente, se estiver indo muito rápido, só dá um alô aí, se alguém puder falar no áudio, que eu dou uma segurada, tá? Mas é mais para a gente poder chegar no contexto urbano, mas também ter essa noção. Ideias centrais, mais uma, agora a gente entender ela como ciência, como produção e como movimento social, né? Então, como ciência, acho que muitos de vocês já estão familiarizados com esses temas, né? Mas é legal de trazer. Ela é uma disciplina, um campo, né, que traz os princípios da ecologia para estudar, desenhar e manejar os agrossistemas, né? Agroecossistemas ou agrossistemas em bases científicas. E isso vai propiciar o apoio à transição desses sistemas agrícolas, né? É uma nova área do conhecimento fundamentada nessa abordagem interdisciplinar que envolve aspectos da teoria, da ciência, da prática, da produção e do método, né? Que é o método que os movimentos sociais trabalham, né? A experimentação. Ela está no contexto dos campos em disputa, né? Então, todos os campos hoje em dia estão em disputa. Eu sou da área da educação. A área da educação é uma área que está em disputa, né? Você pode praticar educação ambiental ou educação ambiental crítica. Então, a gente se coloca no campo da educação ambiental crítica, porque a nossa educação difere da educação institucional, da educação reformista, conservadora, que alguns campos trazem. Ela é uma ciência que questiona a agricultura industrial, né, que subordina as ciências agrárias, a engenharia ambiental brasileira, né, aos interesses do agronegócio. Ela é uma nova ciência do século XXI para apoiar a transição das agriculturas rumo à sustentabilidade e rumo ao rompimento dessa subordinação ao agronegócio. Ela atua como uma matriz charneira, eu acho esse conceito muito interessante, porque ela é uma disciplina integradora, né? Ela cultiva o terreno, o solo, né, o espaço, para que novos paradigmas possam emergir. Né? Então, hoje eu venho fazendo trabalho dentro de unidade de conservação, trazendo a agroecologia, né? E é uma linha super pioneira, assim, né? Não se fala em unidade de conservação e em agroecologia, né? E não sei por quê. Aliás, até desconfio, mas estamos aí estudando para poder exatamente trazer isso. Aqui não estou dando para ver. E é isso, falar ela traz essas bases para uma nova revolução agrária global, né? Ela traz um marco assim na história do mundo muito profundo. Como prática produtiva, né? São sistemas de produção biodiversos, resilientes, energeticamente eficientes e socialmente justos. Então, acho que a biodiversidade, a diversidade biológica, ela é o carro-chefe da agroecologia, né? Ela vai contra a ideia da monocultura, da simplificação, né, de uma monocultura de soja, de trigo, para um consorciamento. A gente vai ter algumas imagens da agrofloresta que vão trazer isso. E quando a gente fala de resiliência, exatamente ser um sistema resiliente, capaz de se adaptar a um contexto de mudanças climáticas. Então, muita chuva, né, pode afogar as plantas e você perder a sua safra. Ou muita seca pode matar elas de seca. Então, quando a gente tem sistemas assim, são sistemas biologicamente mais seguros, né? E são vários estudos que apontam nesse sentido. Queria mostrar aqui esse livro do Miguel Altier, ele é um carro-chefe para o pessoal da agroecologia, então fica a dica, bases científicas para uma revolução da agricultura sustentável. Falar dessas relações e processos ecológicos, né, e formas de aumentar a produtividade a partir da valorização da biodiversidade. É um segmento e um nicho inserido no mercado e um dos que mais crescem no Brasil, inclusive no mundo. Né? Então, se agrega muito valor hoje aos produtos orgânicos e agroecológicos, né? E aí faz gancho já com o empreendedorismo no campo ambiental, né? De você trazer respostas a problemas locais que você tem e dentro dessas respostas você conseguir resolver os problemas, trazer soluções e ainda gerar benefícios no campo de emprego e renda. Né? E a agroecologia ela traz isso. Pilar de uma estratégia de soberania energética e produtiva, né, para garantir essa segurança, essa soberania alimentar.
ela está envolvida nesse pensamento sistêmico, né? Ela é a expressão dessa sistematização de um pensamento cada vez mais conectado às ciências e aos recursos da Terra, né? É uma forma inteligente de você trabalhar os recursos da natureza, seja o sol, né, a partir das clareiras, do espaçamento, ou da chuva, a partir do armazenamento de água do solo, pela cobertura vegetal, pelo plantio de cobertura verde, pelo adensamento, e ela é a base de um sistema regenerativo, né? E não um sistema degenerativo. Aqui tem um pequeno erro ortográfico, mas ela é um sistema regenerativo que supera a lógica do sistema degenerativo, que é o sistema que está dado. É legal falar que ela é muito mais do que uma técnica de produção, ela representa a transição de um paradigma. Vale a pena falar que a gente precisa disputar e afirmar um modelo que tenha a agroecologia na sua essência, não a ênfase na agroecologia, que é o que o agronegócio vem fazendo. Técnicas ABCs, que é exatamente a agrofloresta, a bioconstrução e a compostagem, atuando como as ferramentas que vão garantir o fechamento dos ciclos naturais, né? Otimizando os fluxos de energia. Aí tem os exemplos, as estratégias de diversificação, né, as práticas agrícolas como a adubação verde, a compostagem, as rotações, as policulturas, tudo isso a gente vem se apropriando e trazendo para as cidades. A partir de já a gente vai ver as experiências comunitárias se apropriando desses conhecimentos, que são conhecimentos ancestrais, a gente vai falar deles agora. Como movimento social, né, então falamos como ciência, como método de produção e agora como movimento social, né, são os pilares que fazem a agroecologia ter esse pensamento sistêmico. É uma abordagem que é culturalmente assimilável, ela é baseada nesses saberes tradicionais, nesses diálogos, né, com o método científico moderno, a partir dessa agricultura diversificada, então aqui isso é um pouquinho cortado, mas fala exatamente desses alimentos, da produção de alimentos nacionais, né, voltadas para garantir e abastecer mercados locais. E aí são projetos populares mesmo, assim, MST, Via Campesina, são movimentos que estão em situação de vulnerabilidade e abraçam a agroecologia. São os movimentos do campo, os quilombos, as redes indígenas que cada vez mais vão abraçando e resgatando dentro da próprio território esses conhecimentos que muitas vezes são cada vez menos lembrados, né? São menos centrais para essas populações, mas que se mostram cada vez mais centrais no contexto de soberania. E os movimentos urbanos, né, onde a gente vai chegar já já, que são os projetos de pesquisa, de extensão universitários, as hortas comunitárias, as agriculturas urbanas e periurbanas que crescem muito diariamente. Um entendimento mais profundo dessa complexidade da natureza, né, dos agroecossistemas, dos ciclos de nutrientes. E aqui é uma agrofloresta autogestionada, num espaço público, urbano, que é abandonado e que foi ressignificado a partir desses princípios. Então, um entendimento holístico de como funcionam as inter-relações, uma agricultura mais autossuficiente, né, que reduz essa dependência de insumos externos, e esse desenho, né, agrícola que aproveita o máximo a biodiversidade, né, para enriquecer o solo e gerar plantas e alimentos cada vez mais saudáveis, né, e uma vida mais saudável. Acho que esse é o foco, assim. As suas ideias centrais, né, no contexto dessa transição agroecológica, né? Eu vejo que hoje muita gente está nessa transição e muita gente não sabe que está nessa transição, mas está vivendo ela, né? Então, alguns de nós que atuamos na agroecologia, a gente se identifica, é uma auto-identificação com essa questão da agentes de regeneração em favor da transição. Eu me considero um deles, inclusive, algumas das pessoas que estão nessa live, nesse bate-papo também, que se consideram. E espero que cada vez mais as pessoas possam se considerar também, porque se você chega num lugar e leva suas plantas e faz o seu composto e pega a bananeira na rua, você é um agente dessa transição, você está valorizando os recursos da terra que as pessoas não valorizam. Então, são todas as questões que a transição agroecológica atravessa, né? Ela atravessa o debate econômico, o debate cultural, a gente vai falar disso já já, político, o jurídico. Eu não vou aprofundar muito, pessoal, porque como vocês imaginam, a agroecologia ela dá caldo para a gente se aprofundar e falar horas de todos esses debates, né? E aqui do lado são exatamente falar dessa compreensão da relação do espaço-tempo, das pequenas propriedades, é onde a agroecologia mais se desenvolve,
mas também não impossibilita ela de ser desenvolvida em médias e grandes propriedades. O enfoque local, né, que encurta os circuitos de produção e distribuição e consumo dos alimentos. Então, isso aqui é essencial para alcançar uma eficiência energética, né, e um escoamento inteligente dos produtos. Agora a gente vai passar um pouco mais rápido, mas eu vou deixar vocês poderem viajar um pouco com o Nelson, uma grande referência aí de São Paulo, do Vale do Ribeiro, da Copa da Floresta, uma grande inspiração aqui para o movimento carioca de agroecologia. Fala dessa capacidade de resgatar nos solos essa capacidade de produzir água, né, de armazenar água, que é a base da vida, de trabalhar a favor do organismo terra. Então, isso é muito profundo, a gente chora muito refletindo com o Nelson, muito importante essa intergeracionalidade, né, que marca a agroecologia. Tanto nós da juventude, quanto essa geração do Nelson está integrada, né, a favor da vida. Aí, ideias centrais, né, que um pouco da nossa agrofloresta, variabilidade genética, a sabedoria ecológica, né, que a gente precisa despertar em cada um, né, a identificação e a compreensão desses processos, né, para poder, de fato, conseguir atingir objetivos desejáveis. A agrofloresta, assim, resumindo, você precisa pensar na função que você quer que ela tenha e qual a estrutura, né? Então, assim, quero recuperar essa área para produzir mudas, ou quero recuperar os serviços ecossistêmicos, ou quero produzir alimentos, ou quero produzir modelos comunitários, modelos pedagógicos, modelos medicinais, produzir lenha, enfim, vai para vários caminhos, né? Por isso essa diversificação. E aí fala um pouco dessa abordagem, né, do sistema análogo de cultivo, mas que a gente não vai entrar muito, eu vou passar esse material depois para vocês. Fala dessa relação dos estratos, das espécies, das podas, é bem interessante. Aí fala dos estratos, né, dessa relação da diversificação no espaço-tempo, desse adensamento, como que a gente pensa ele, é fundamental o planejamento, né, e um entendimento profundo desse processo, como se divide a sucessão, né, numa relação de tempo, né, espaço-tempo sempre, tanto para baixo quanto para cima, né, a gente costuma não entender o solo, mas é no solo que está toda a fertilidade, né, então, a Ana Primavera, ela fala muito de que a base da fertilidade da vida, ela reside nos solos, e a gente não protege os solos, né, a gente não protege o que está abaixo da terra, e sim o que está acima, né, então o que é patrimônio hoje em dia? São prédios, são museus, são parques, né? E é o que está acima e o que está abaixo a gente joga agrotóxico, né? A gente joga lixo, enfim. Mas a base disso é a fertilidade. Os múltiplos olhares que as experiências de agroecologia no Rio de Janeiro trazem, né? Então, mais uma fotinho de uma ocupação agroecológica, uma ocupação verde no Rio de Janeiro, então 70 metros de agrofloresta. E o que essas experiências nos trazem, né, para poder ressignificar a cidade? Então, eu trouxe alguns olhares, né? O primeiro olhar é esse olhar mais subjetivo, né, mais geral. Eu acho que a grande mudança hoje sistêmica, ela está no campo da percepção, da gente olhar e perceber, né? Então, a questão central hoje, eu acho que é superar essas opressões históricas sobre a terra, sobre os corpos, sobre os saberes tradicionais e sobre os territórios, né? Então, a agroecologia, eu acho que ela rompe essa amarra, né? E ela reconstrói essa relação, entendendo essa opressão histórica e reconstruindo a partir de um vínculo saudável, harmônico, né? E ancestral com o território. E acho que o enriquecimento das subjetividades é fundamental, né? Das visões, das poesias, essa visão poética de mundo que o mundo atual vem consumindo, né, de uma maneira bizarra. O seu Ailton Krenak traz muito bem. E o Nelson, mais uma do Nelson, né, que ele fala que o sentimento é fundamental, né? Trazer esse sagrado, essa relação de você colocar uma semente e aquilo crescer, e você cuidar e você se envolver, isso é o mais importante. Então, ele fala de trazer Deus, né, que está lá no alto, ou a entidade que você acredita, né, tirar ele lá do céu e trazer para a terra, né, para o dia a dia. Então, se eu pudesse definir a agroecologia, eu acho que ela está muito nesse campo, né, da subjetividade. O olhar sobre o espaço, né, a agroecologia, ela depende de base territorial, ela depende de um olhar sobre o espaço que ele reconhece as singularidades e as potências de cada território, né? Cada território tem a sua potência, a sua força, que muitas vezes ela está oculta.
E esses modelos agroecológicos eles podem ser replicados em praticamente qualquer espaço do mundo, né? De qualquer cidade. Muita gente manda mensagem para a gente na Horta do Vinil, quero fazer na minha praça, posso fazer, não sei o quê, mas tem isso, tem aquilo. Eu falo, cara, qualquer modelo. Né? O nosso solo ele te entulha o vidro, entulha de anos de obras aqui da região. E hoje a gente está produzindo alimento de qualidade, né? Recuperando esse solo. E a agroecologia ela aporta projetos políticos e territoriais para os espaços, né, e para as regiões. Então, isso é muito interessante. Né? A gente subverte esse modelo de top-down, né, das políticas públicas sendo planejadas e executadas de cima para baixo e a gente constrói elas de baixo para cima. Então, acho que essa reconstrução das cidades ela já está sendo feita diariamente. Né? E a prova disso são os movimentos aqui no Rio de Janeiro que eu pude experienciar e vivenciar um pouquinho. Né? É uma reconstrução popular dos espaços que são tomados, né, de volta pela sociedade, pela população, e que nós mesmos estamos planejando esses espaços, criando nossos planos de manejo, fazendo nossas intervenções. No campo cultural também, que é um outro campo-chave, que é exatamente resgatar esses saberes, né, de contingentes de pessoas que foram expulsas dos ambientes rurais, né? A Revolução Verde ela traz isso. As pessoas saíram do campo, expulsas do campo, para trabalhar nas cidades, e aí o conhecimento, a sabedoria ecológica que ela tinha no campo, ela não aplica mais, ela estava vivendo num modelo de metrópole, ela não tem mais vínculo com o território dela, ela apenas dorme no território, né, que são as cidades dormitórios, que a gente chama, e que ela já não planta mais, porque ela acorda às 6 horas, vai trabalhar no centro e chega em casa às 10 da noite. Né? Então ela só dorme e sai. Então tem essa revalorização, né? A questão do biorregionalismo, né? Da gente valorizar culturalmente alimentos da nossa espécie, né? Do nosso bioma local, da Mata Atlântica, que é a localização geográfica onde nós estamos inseridos. E ela traz essa revalorização dos povos nativos e da cosmovisão ameríndia, né? Então, eu diria que é uma das bases da agroecologia, né? Essa junção desses conhecimentos milenares, né? Que não são novos, afirmo e repito, não são novos. Os métodos científicos são novos, mas esses conhecimentos, nada de novo eles têm. E aí, no campo da alimentação, achei legal trazer o guia alimentar para a população brasileira, que está no centro de um debate, né, de retrocesso no campo das políticas socioambientais, nutricionais, que fala que a alimentação é muito mais do que você colocar nutrientes para dentro. Né? Isso é uma concepção apenas do sistema capitalista, que a gente come só para poder produzir. Né? Então, o guia fala que o ato de comer ele está enraizado nesses sistemas de significação simbólicas, né, dos povos e comunidades. Então, está ligado à memória, aos saberes, aos fazeres e às histórias pessoais e coletivas, às identidades e aos territórios. Então, o consumo alimentar não deve se restringir ao aspecto nutricional, né, mas englobar as múltiplas dimensões. Então, acho que isso é muito importante, né? E tem isso, né? Hoje, para mim, o ralar minha mandioca de manhã tem uma ancestralidade envolvida nisso, né? Que a gente se conecta com aquilo que a gente plantou, que a gente sabe quem plantou, né? Aonde, como, o valor nutricional, e cada vez mais a gente vem resgatando isso no nosso dia a dia. Como jogar a luz, né, sobre essa reapropriação social da natureza. Então, esse aqui é um olhar ambiental. Então, se a gente pensa na concepção de Mata Atlântica, de contextos urbanos, né, que é o título aqui do minicurso, 72% da nossa população vive nas duas maiores metrópoles brasileiras, praticamente, Rio e São Paulo, onde nós estamos, cerca de 150 milhões de pessoas. Então, isso aqui é um fruto imediato da Revolução Verde, né, de todos os processos de violência no campo. Vale a pena lembrar que o Brasil é o país que mais mata ativistas ambientais do mundo, e 12% das florestas ainda resistem. Então, como compatibilizar a produção de alimentos com a conservação? E a agroecologia ela traz esse olhar de que é possível e é necessário. Então, não vou entrar muito, aqui é um debate mais no campo de política pública, né, dos pactos globais, da capacidade de capilarização dos planos municipais, que é super interessante essa proposta de ação. E, enfim, fala um pouco dessa degradação dos solos, né, no contexto que a gente está, dos problemas, e como a agroecologia ela pode trazer as soluções, as respostas, né, no baixo custo, no envolvimento, com geração de renda, com processos educativos. E é isso que eu ia falar do processo educativo, que
a ressignificação das cidades pela agroecologia, ela perpassa por um processo educativo pedagógico de integrar as pessoas, né? A partir muito do que o Boaventura Santos fala, que é uma ideia de uma ecologia de saberes, né? Que não há saber melhor, né, nem pior, né? Isso, o grande Paulo Freire traz, e acho que é a base assim, desse processo educativo, que a gente entender que é uma grande troca, né, de saberes, de experiências que vão construir a agroecologia, vão construir essa rede de saberes, né, na prática, que vão gerar esse jardim de pessoas que vão se multiplicar e vão se fortalecer e, como um rizoma, vão se multiplicar, né? Então, esse aqui é o início da nossa agrofloresta, num espaço urbano antigamente abandonado. E aí é exatamente isso, essa aprendizagem social, né, a partir dos múltiplos saberes em diálogo, contribuindo para uma coletividade maior. Aí são os fluxos, né, os processos individuais e coletivos que vão atravessando e vão criando essas experiências criativas, né, que vão recriando a realidade das cidades como um efeito borboleta, né? Aí uma das tarefas que a gente se coloca na cidade é como pensar e ampliar os eixos de ação para elevar a escala da agroecologia. Então, eu venho trabalhando há 2 anos com agroecologia no plano institucional, né, em universidades, em escolas, dentro de parques. E, por exemplo, essa é uma experiência no colégio de aplicação da FRJ, onde a gente conseguiu fazer a gestão de resíduos orgânicos do colégio. Então, aqui a inauguração do pátio de compostagem, aqui é uma oficina. Olha só, gente, que barato. A gente tem aqui estagiários, professores, gestores do colégio, pais e mães, nutricionista, terceirizados, alunos. Aí eu aqui, o estagiário das ciências sociais, na construção de um outro projeto de escola, né? E cabe a gente tentar... Imagina como que essas pessoas saíram tocadas dessas experiências. Olha a cara desse funcionário, desse rapaz aqui terceirizado. Ele era o mais feliz. Ele me via, não, eu trouxe meu orgânico, não sei o quê. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Em tocar o coração das pessoas com as ideias da agroecologia. Porque a gente não vai mudar uma cidade se a gente não mudar as relações subjetivas, né? A percepção das pessoas sobre uma casca de banana. Ela é muito mais do que um lixo. Ela é um recurso, né? E esse recurso vai cumprir o seu processo, o seu fluxo e vai voltar para o solo, né? Então, foi bem legal essa experiência. Eu espero que as pessoas possam... e ela é bem mais comum, né? Aqui no Rio de Janeiro vem sendo cada vez mais comum. Espero que as pessoas possam ocupar cada vez mais espaços urbanos e institucionais, né? A gente tem que forçar as instituições, tornar a nossa Constituição viva, né? Pensar na Política Nacional de Resíduos Sólidos e ver como que ela se aplica nos projetos urbanos, né? Nos projetos de escolas, de faculdades, e fazer ela ser uma letra viva. E aí a última dimensão é a dimensão integrativa, né? A partir das experiências urbanas que a gente vem convivendo de agroecologia, perceber essa intergeracionalidade, né? Múltiplos saberes, múltiplas gerações em debates, a interinstitucionalidade. Então, qualquer trabalho, a gente precisa hoje dialogar com instituições locais, prefeituras, de bairro, quanto com instituições mais amplas, quanto Embrapa, Emater, né, que trabalham com assistência técnica, com universidades, com associações. Então, a agroecologia ela exige você ter essa complexidade. A transescalaridade, né, são as múltiplas escalas, a escala local, a escala do bairro, a escala do estado, a escala do município, a escala da família, a escala do grupo de amigos, da universidade, do grupo de estudo. Tem várias escalas, né, e são atravessadas por várias conexões complexas. Os movimentos têm concepções muito diversas para construir um projeto político territorial apoiado em bases agroecológicas. Então, é um ato de tecer uma rede, né, de várias pessoas construindo. E essa construção é baseada na cooperação, né? Na cooperação tanto do sistema biológico, das plantas, quanto das pessoas, né? Então, se você não entende os princípios ecológicos, você vai fazer um plantio onde as plantas vão competir, não vão cooperar. Então, a gente constrói uma lógica onde a gente consegue colher frutos sociais, né? De cooperação, né? Fruto de um processo de cooperação, e não de competição, que é o principal paradigma da sociedade moderna, né? Tanto a competição e o individualismo, quanto o acúmulo, né? E que são lógicas extremamente insustentáveis, né? E que não são naturais, né? Então,
menos Hobbes e mais Rousseau, né? E aí chegamos na melhor parte do mini curso, que fala dessa territorialização, dessas experiências e relatos das construções comunitárias e participativas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Essa aqui é a nossa agrofloresta, a nossa fogueira, não dá para ver muito bem aqui, mas aqui é um estudo comunitário que a gente tem de mapeamento das iniciativas em agroecologia aqui na cidade do Rio. Quem quiser ter acesso a esse estudo pode mandar o e-mail depois que eu compartilho. A gente está aqui na Barra da Tijuca, aqui a gente tem uma concentração enorme na Zona Sul, barra Zona Norte da cidade, aqui tem as universidades também, então tem grupos de extensão, aqui tem a FRJ também com algumas agroflorestas, tem Vargem Grande, enfim, a gente tem esse mapeamento, mais de 15 mil visualizações, mais de 100 iniciativas, assim, é interessante a gente tentar quantificar a escala da agroecologia e também qualificá-la, né, em termos de estudos científicos, de política pública, né? A gente tem que pensar nessa ressignificação das cidades a partir do planejamento de políticas públicas. Trouxe uma frase do Milton Santos que fala sobre o espaço, né? Que o espaço que a gente vive hoje é resultado dessa produção da decorrência da sua história, né? Da história dos processos de produção que foram impostos ao espaço pela sociedade, né? Então, uma sociedade industrial capitalista, ela vai gerar para a gente espaços degradados, espaços públicos abandonados, né? Espaços públicos onde o bem comum foi comprometido, né? Não há esse vínculo. E a gente resgata isso a partir do que o David Harvey ele vai falar, dessa tática local de combater essas crises globais, né? Então, tudo que acontece no Brasil é uma crise nacional, mas também está dentro de uma crise global. Então, é uma tática local de combater crises globais, redefinindo os usos dos espaços, onde as pessoas empoderadas podem criar novos espaços comuns, né, de socialização e de ação política. Então, eu acho que essa frase do David Harvey ela define muito, um pouco, né, muito e um pouco desses 3 anos de experimentação em processos agroecológicos, né, as pessoas com autonomia vão criar novos espaços, né, para além da horta do vinil, né, dos espaços onde a gente cultiva. E isso é bem interessante quando a gente fala na autonomia, né. A autonomia, ela fala muito dessa capacidade de você se apropriar daquilo que foi transmitido para você, e você conseguir colocar isso em prática, e você conseguir ser mais um replicador, né? Ser um agente dessa transformação. Esse mapeamento da SPTA ele ficou pequeno, mas é um mapeamento na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, na verdade, de onde há agroecologia, então não sei quão visível tá, peço perdão aí pela qualidade. Aqui é o maciço da Pedra Branca, o maciço da Tijuca, e aí os modelos de subsistência tradicional da agroecologia, né? A gente fala que tem sim agricultura urbana na cidade do Rio, apesar do plano diretor negar, né? Aqui é uma foto de uma horta numa comunidade do Rio de Janeiro, lá na Tijuca, também de como a agroecologia ela ocupa não só o asfalto e os ciclos privilegiados, mas também os morros, os territórios vulneráveis ambientalmente, socialmente e economicamente. E que a agroecologia atua nesse reforço, a lutas por outros modelos de sociabilidade, de cidade, que seja mais humano, mais democrático, ambientalmente mais inteligente, e que ela ocupa espaços para produzir de maneira coletiva, né? Transformar é verbo coletivo, né? Produzir agroecologia é um verbo coletivo. Você não produz agroecologia sozinho, né? Você produz vinculado a um território, a uma rede. E essa agricultura urbana, ela produz novos espaços, né? Ela reinventa os pontos de vista sobre a cidade. Então, quem planta na cidade hoje vê a cidade de outra forma. Assim, eu posso compartilhar uma experiência própria disso, né? Você vai descobrindo as frutíferas, as nativas, né? Você sabe onde você pode se alimentar de pitanga, de acerola, onde tem semente, onde tem matéria orgânica, e você olha a cidade de uma outra forma, né? A gente é ensinado a olhar a cidade de uma forma e a gente reaprende a olhar ela a partir de outros pontos de vistas, né? Costumo dizer, ou com outras vistas de um ponto, né? E aí a partir do ponto da agroecologia. É legal falar essa questão da sociedade industrial, né? De que entender o espaço urbano como mais do que a expressão da sociedade industrial, né? Mas como uma superação dela, né? A gente entende que isso é um modelo do capitalismo, mas que isso também é um modelo de superação.
E aí, olha a foto para ilustrar. A gente montou um pátio de compostagem comunitária na nossa praça. E hoje a gente já compostou quase 1 tonelada de resíduos, né? Eu esqueci de trazer a nossa pesquisa, mas um dos projetos da Horta é fazer essa dimensionabilidade dos resíduos compostados, né? E aí são várias pessoas que vêm e a gente se conecta a partir do nosso lixo, né, do nosso recurso. E pensar esse direito à cidade como uma virtualidade iluminadora, né? Algo que possa transformar e não degenerar. E essa ação política ela vai questionar, né, todo esse modelo imposto pela sociedade de produção que é um modelo industrial ultrapassado, né, insustentável. Eu peço desculpa aí por essa sobreposição, mas aí, para entrar nos casos concretos, né, fala um pouco dessa história do ativismo, dessa construção em escala local da agroecologia, né, de que a sociedade, a sociedade no contexto urbano, precisa reconstruir suas relações, né, entre seus pares, e de que a agroecologia ela traz isso numa escala local. Essa foto aqui é uma foto do Erga-se, lá em Ribeirão Preto, né, os movimentos urbanos e rurais em sinergia, em diálogo, e o caráter ativista também dessa agroecologia no território, né? Ela vem ressignificando o espaço urbano a partir dessa forma de alterar a consciência das pessoas. As pessoas vão vendo os espaços de uma outra forma, falam, olha, esse espaço ele é abandonado hoje, mas amanhã ele pode ser de tal maneira. Isso vai engajando as pessoas em micro questões políticas, questões de coleta de resíduos, de separação, de movimentos de bairro, e aí isso vai proporcionando espaços para que elas se engajem em questões maiores, né? E aí fala um pouco dessas experiências, também vou passar um pouco mais rápido esse slide aqui, mas é só trazendo um pouco dessa relação da agroecologia com o território, né, a partir das experiências. Essa questão que eu acho legal é resgatar a ruralidade dentro das cidades, né? O plano diretor do Rio de Janeiro nega que haja área rural na cidade do Rio, que é um absurdo. O único propósito disso é para aumentar a arrecadação de imposto sobre a área urbana, né? Mas isso vai contra um modelo de identidade, né, das pessoas com território muito forte. A questão de que a horta é muito mais do que a produção de alimentos, ela é a produção de frutos sociais, né? Ela traz essa questão do resgate de fauna ameaçada das nossas espécies nativas, que é a foto de uma pupunha que a gente planta na nossa agrofloresta, e que as hortas produzem alimento para uma parte expressiva do mundo, né? Então a gente deve considerar que elas alimentam cerca de 800 milhões de agricultores urbanos do mundo, de pessoas que plantam nas cidades, e que é um movimento expressivo. E aí a gente vai chegar na Horta do Vinil, né? Vamos trazer um pouco agora das experiências comunitárias, né? Para vocês poderem, a partir desses princípios, dessas ideias, dessas contextualizações, poder pensar de uma maneira territorializada, né? Capitalizada. Então, a gente começou a plantar em dezembro de 2018, essa foto é de janeiro de 2019, era só grama, e aí da grama virou o início de uma agrofloresta, e aí a gente instalou algumas placas pedagógicas, né, sem apoio institucional. Uma pergunta muito comum precisa pedir permissão para plantar na praça? E aí eu vou trazer uma resposta da menina que foi pioneira no movimento da Horta do Vinil, que ela falava assim, olha, eu prefiro pedir perdão do que permissão, né? E aí eu reinterpretei, eu acho que é isso, né? Muito está no campo da intenção, né? Qual é a intenção e o propósito que você está colocando nessa ação? É uma ação que vai favorecer o bem coletivo, né, da comunidade local, da comunidade da vida dos animais e dos serviços ambientais que vão estar sendo restaurados aí. Você acha que é favorável ou desfavorável? Então, na nossa visão, se é favorável, pega e faz, sabe? Eu prefiro pedir perdão do que permissão. Não sabia. E é isso. E hoje em dia a gente está sendo um movimento pioneiro de agroecologia urbana na cidade. Então, a gente faz das nossas podas, sobe nas árvores, faz um manejo popular desses recursos naturais, né? Não depender da prefeitura, depender cada vez menos de recursos externos, né? Então, se a gente pode fazer, se a gente tem autonomia, se a gente tem conhecimento, se a gente tem rede, por que a gente vai esperar vir a prefeitura? E aí vale a pena trazer o contexto de que essa praça de 8 mil metros quadrados a prefeitura queria vender, né? E a gente veio como uma resistência a essa venda e começou a plantar, e hoje em dia tem um polo, né? Eu costumo chamar que é um polo de disseminação da agroecologia popular e urbana, né? Porque ela é de todos para todos.
E aí a gente tem o movimento do Favela Orgânica, que é um movimento super interessante da Regina Celli, que vem ressignificando as estruturas. E a ideia de que a agroecologia é algo elitista, o que não é, né? É um debate assim, de classe que as pessoas vêm fazendo. Separei um videozinho dela, bem legalzinho, para trazer para vocês. Vocês estão vendo o vídeo aí, gente, certinho? Pedro, tá aparecendo a apresentação aqui ainda. A apresentação, deixa eu então vir aqui rapidinho. Aí, gente, é um vídeo de 1 minuto e meio da Regina Celli, falando do projeto dela de ressignificação dos espaços urbanos lá do território dela. Vamos ver o vídeo. Agora sim. Tá indo? Vamos ver se vai, gente. Acho que tá na tela do seu WhatsApp ainda. Oi? Tá na tela do seu WhatsApp aqui ainda. Opa. Calma. Agora eu consegui. 1 minutinho já, enter. Apresentar uma guia do Chrome. Vai. Aqui. Foi? Agora parece que sim. Beleza. Desculpa aí, pessoal. Vou começar do zero. Oi, minha gente. Eu me chamo Regina Celli, sou fundadora do projeto Favela Orgânica, sou uma delícia de pessoa e adoro causar com a natureza, porque a agroecologia é tudo. Eu acho que a agroecologia, com certeza, que vai dar grandes soluções, já dá grandes soluções para o nosso planeta, né? Eu moro aqui na Babilônia e no Chapéu Mangueira, que fica no Leme, no Rio de Janeiro. O que é que a gente faz aqui? A gente faz hortas em pequenos espaços, onde muita gente jogava lixo, a gente coloca tipo uma chaia, um urucum, tipo esse aqui, olha que lindo. E a gente dá aula também para os moradores, como eles plantarem, como eles cultivarem, como que é possível eles estarem trabalhando cuidando do seu próprio alimento, né? Eu quero mostrar um pouquinho da nossa hortinha aqui para vocês. Hoje, inclusive, estamos com manuseio de fazer o transplante, a sementeira. Aqui tem a Hilde. Ela é cozinheira, é cabeleireira, mas está se dedicando muito às hortas. Tem a minha filha que está aqui atrás, está fazendo alguma coisa. E hoje a gente vai fazer um transplante, porque aqui, ó, tá cheio de comida que precisa, tá pedindo socorro para ser ajuda. Então, assim, Pedro, seu lindo, você é maravilhoso. Vamos plantar comida nas praças, na favela, na cidade, no sítio, na fazenda, onde quer que seja. Viva a agroecologia. Um cheiro. E sempre uma inspiração, né? Poder ouvir a Regina trazendo um pouco da experiência dela, né? Então, acho que a agroecologia, ela é esse modelo popular, né? Que ela se desenvolve em qualquer lugar, né? Ela não precisa, não tem uma estrutura, não tem um modelo fixo, né? Então, dentro do trabalho, ela traz receitas ao ar livre, né? Muros que eram todos degradados, ela constrói, traz informação, né? Traz conhecimento, né? E aí vai criando uma rede de solidariedade muito grande. Então, um dos movimentos também pioneiros em agroecologia em favelas do Rio de Janeiro, né? Então, é legal pensar essa ressignificação urbana pelas favelas e também pelos espaços do asfalto, né? E pensar mais do que isso, pensar nessa integração, né? Porque é isso, é essa vinculação ao território e aos territórios que é capaz de potencializar essa regeneração, né? Essa transição. No bairro da Urca também teve uma agrofloresta pioneira também na cidade, um modelo hoje referência na cidade do Rio de Janeiro de
de construção comunitária, né, em torno da agroecologia urbana, um lugar na Zona Sul, bem perto do Chapéu Mangueira. Projeto Verdejar, que trabalha também com agroecologia em outra comunidade do Rio de Janeiro, né, na Serra da Misericórdia, nesse maciçozinho aqui verdinho, ó, você vê um adensamento urbano absurdo, e aí a agroecologia resistindo, né, e conservando os últimos resquícios e fragmentos de Mata Atlântica da zona norte do Rio de Janeiro, né? Então aqui tem a Floresta do Camboatá, o Parque da Pedra Branca, e o papel da agroecologia é realmente conservar de uma maneira que integre as pessoas e que não exclua, porque o nosso modelo de conservação ambiental no Brasil exclui as pessoas para a gente poder preservar a natureza, né? A gente precisa pensar num modelo de preservação que inclua as pessoas, né? Que considere seus conhecimentos, suas experiências, suas sabedorias, né? E não que você expulse-as, né? E essa é uma grande leitura socioambientalista, né? Que a gente vem trazendo desde o Chico Mendes e da emergência dos conhecimentos dos indígenas, né, no campo da preservação. Horta do Grajaú, também na zona norte do Rio de Janeiro, extremamente adensada urbanamente. Desde 2015 eles vem plantando temperos, ervas, vem se envolvendo com projetos locais, então bem legal a rede territorial de atores, né, que estão vinculados a esse movimento, e todos esses movimentos estão vinculados à rede Interhortas do Rio, que a gente fundou recentemente. Então, a gente está buscando estar de maneira integrada a esses movimentos. Em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, do outro lado da cidade, a gente tem o Instituto Permalab, que vem trabalhando com escolas públicas da região, com educação ambiental crítica, com o objetivo de reconstruir metodologias pedagógicas, né, para promover a construção de sociedades sustentáveis, né, a partir da interdisciplinaridade, desse vínculo da sociedade com a universidade. Na Lapa, região central do Rio de Janeiro, a gente tinha o falecido mutirão do Olho d'Água, né, os moradores descobriram ali nascentes de água, né, toda essa área do centro do Rio. Uma boa parte da cidade do Rio de Janeiro, na verdade, ela foi aterrada, né, um modelo de urbanização que buscava a expansão rumo ao mar, né, e aí foi descoberta nascente, começaram a realizar plantio agroecológicos, recuperaram, e aí a prefeitura veio e tirou tudo. Né, mas é importante a gente resgatar essas memórias, né, de que a nossa cidade ela é uma floresta e só cabe a nós resgatar essa floresta na cidade. Vargem Grande, também zona oeste da cidade, a gente tem tanto articulação popular de Vargem Grande, para construir um projeto político territorial popular, e também a Horta Nossa, né, um projeto popular de construção da agroecologia, da promoção da soberania alimentar. E a Horta Roxa, que foi inspirada na Horta do Vinil, a partir desse intercâmbio, na Baixada Fluminense, no bairro do Prata, né, um lugar que vive uma situação de vulnerabilidade muito grande, alimentar e também econômica, né, e como que a agroecologia ela tem essa capacidade de se replicar a partir apenas do desejo de fazer. A agroecologia, então, ela vem como esse caminho possível e necessário a se ampliar. Então, estou chegando já no fim, pessoal, aqui de novo, a Zona Oeste, Vargem Grande, então as hortas que a gente mostrou, elas estão aqui territorializadas, né? Então, assim, estou caminhando para o final, coloquei alguns desafios aqui, ficou sobreposto também o final, mas eu vou já encaminhar para te fazer algum tipo de debate, trazer respostas e perguntas. Os desafios, não está dando para ler direito, mas é a questão econômica, né, de inserir a biodiversidade local na economia local, né, na economia nacional, ampliar a participação de espécies nativas na economia e construir espaços mais solidários, né, de cuidado, de afeto, para que a mudança individual possa incidir politicamente sobre alternativas sistêmicas, né, para que as nossas redes que a gente se vincula possam ter força política, né, e barrar ou impor projetos, né, que nos tragam benefícios coletivos. E é isso, a agroecologia é muito mais do que a denúncia, né? Ela também denuncia esse modelo perverso que vem comprometendo todo o destino comum, né, que nós estamos imbricados, mas ela também anuncia a esperança, né? E esses anúncios de esperança eles não são feitos a partir de sonhos, por mais que comecem neles, comecem nas subjetividades, no imaginar outras realidades possíveis, né, outros caminhos viáveis, mas vem a partir das experiências, né, dos territórios, né, dos mutirões, das redes coletivas que a gente vem tecendo de cuidado e de afeto.
E é a partir desses sonhos que a gente tem que, sim, reconstruir tudo que a gente sonha, que a gente deseja e que a gente quer preservar, tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite para participar e estou aqui à disposição para a gente fazer um debate, uma roda de conversas e trocar. Viva a agroecologia e viva toda a capacidade do povo brasileiro de garantir a soberania alimentar, como a gente vem garantindo há mais de 500 anos. Pedro, muito obrigada pela sua participação, de verdade, você trouxe um conteúdo assim, sensacional para a gente. Tudo bem que você é carioca, né, a gente releva, mas o legal da agroecologia, né, é que é algo que vem crescendo muito e a gente percebe que essa percepção da agroecologia urbana próximo da gente até aumenta, né, a nossa visão, ver que é algo possível não só no campo, né, também próximo da gente. Então, agora eu vou começar as perguntas, tudo bem? Show. Então, a primeira pergunta foi da Tainá. Ela falou assim, Pedro, já li que a maior parte do nosso alimento aqui no Brasil vem de pequenos produtores. Então, se não tivesse ocorrido a Revolução Verde, a gente ainda conseguiria alimentar todo mundo, considerando esse aumento populacional e tudo mais? Com certeza. Hoje, 70% dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros vêm da agricultura familiar. Então, a gente tem um modelo institucional, um modelo de políticas públicas que incentiva o agronegócio e desestimula a agricultura familiar, né? Então, muito do nosso papel na cidade é fortalecer esses núcleos de agricultura familiar em contextos urbanos e rurais, né? Então, a gente hoje produz soja, milho, algodão para exportar, né? Para atender a cadeias globais de produção, de consumo, e não para alimentar os mercados nacionais, né? Então, por isso que é importante a gente pensar na agroecologia como garantidora da nossa alimentação, de uma alimentação de qualidade, né? Que alimente o povo brasileiro, e não que alimente 100 milhões de cabeças de gado, né? Então, para que a gente quer agroecologia? A gente tem que ter isso em mente, que é para garantir essa soberania alimentar da população, né? Nossa população, uma grande parte, vive em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional, né? Então, a gente está falando de um problema estrutural gravíssimo, que é a fome, e a fome é uma forma de violência, né? A gente tem que pensar a violência em várias dimensões, não só com uma arma na cabeça de uma pessoa, mas a fome ela leva a vários tipos de violência, né? Então, como que a agroecologia ela tem papel central, assim, em garantir o bem-estar e a saúde, né? A gente está num contexto de pandemia, e se a gente pensa na saúde, né, a gente tem que pensar no alimento. Então, de fato, a Revolução Verde ela comprometeu bastante a soberania alimentar das pessoas. E a prova disso é você ver, vamos lá, a gente está no Rio Grande do Sul, agora vem para Brasília, vem para o Rio, Nordeste e para o Norte. Qual a salada? Qual o modelo de alimentação das pessoas? Então, por que a salada do norte a sul ela é alface e tomate? Sendo que nem são nativos do nosso bioma. Não tem uma explicação para isso, assim. Tem essa hegemonia do agronegócio, ela se reflete no nosso dia a dia, né, no nosso prato. A gente se alimenta 3 vezes quem tem um privilégio, né, se alimenta 3, 4, 5 vezes ao dia. E a gente contribui para agravar esse sistema político-econômico ou não, né? Tudo bem que é difícil, é um privilégio você poder escolher consumir de uma feira agroecológica ou não, né? Mas é dentro do nosso privilégio que a gente reconstrói a mudança também, né? Obrigada. Mais uma pergunta aqui da Angelique agora. Ela perguntou assim: eu gostaria de saber se a agroecologia no Rio atinge as populações mais pobres ou se o consumidor final ainda é o consumidor com um poder aquisitivo mais elevado e como isso é difundido em questão de informação para essas pessoas. Cara, pelo que eu vejo, ainda tem um recorte muito claro entre o público que tem a capacidade financeira de consumir esses produtos, né, que está muito concentrado na classe alta, mas os modelos de agroecologia dos mutirões das redes coletivas, eles vêm distribuindo alimentos e vendendo de uma maneira acessível para uma boa parte da população de baixa renda. Ainda é muito baixo? Sim. Eu acho que a gente tem que ampliar, a luta tem que ser essa. Eu acho que o povo trabalhador é o que mais precisa desse alimento de qualidade, né? Porque ele é quem mais produz, quem mais trabalha. Mas eu ainda vejo que
essa informação ainda chega muito pouco nessas pessoas. Mas projetos como o Favela Orgânica, da Regina Celli, são grandes criações, assim, e que jogam abaixo esse debate de que a agroecologia é algo elitizado. Não é. Né? O establishment, o poder econômico, ele vai colocar isso, de que consumir agroecológico é coisa de rico, de que não é viável produzir agroecológico para todo mundo. Né? Mesmo como o sistema é perverso, né? E tem suas... Se a gente não tiver cuidado, a gente cai nas perversidade desse sistema, né? A gente tem que falar, não, produzir de maneira agroecológica é muito mais barato, é muito mais possível, né, do que produzir de uma maneira envenenada. Só que a maneira envenenada, ela está seguindo uma cadeia de produção, né, uma relação de produto, né, de que tem que produzir no menor tempo possível, que é o capitalismo, né? O tempo é dinheiro. Então, se eu posso produzir em 3 meses, por que eu vou produzir em 1 ano de uma maneira orgânica? Né? Então, eu acho que o poder aquisitivo mais elevado ainda é concentrado nessas pessoas, né, para poder consumir, mas que vem se ampliando esse debate, assim. E quanto mais a gente pauta isso nos espaços públicos, mais as pessoas vão tendo, caraca, lá na praça tem muita chaia, muita hortaliça, e as pessoas compram cada vez menos, né, vendo a disponibilidade nos territórios locais, assim, né? Isso é legal. Assim, a partir das experiências, as pessoas vão comentando isso com a gente. Pô, não compro mais isso no mercado porque tem aqui. Pô, é essa a ideia. Obrigada, Pedro. A Isabela perguntou aqui se você conhece algum lugar agroecológico em Londrina. Cara, em Londrina, eu particularmente não conheço. Eu conheço pouco da agroecologia no sul do país. Eu conheço mais do sudeste, onde a gente tem essas articulações com grupos regionais, né, que tem os encontros regionais de agroecologia. Mas eu sei que tem projetos de referências que são bem interessantes de agroecologia lá. Confesso que agora que eu não consigo me lembrar nenhuma cabeça, depois eu posso pesquisar nas nossas redes e compartilhar com vocês. Pode me mandar um e-mail, ou se vocês conhecerem também, pode me compartilhar, que eu acho que essa é legal. Esse intercâmbio de experiências, né? Isso que é a maior riqueza da agroecologia, mas não conheço. Tá bom. A Tainá, ela pediu para você passar de novo o nome do livro, se tiver como. Então, eu venho me baseando em 2 livros para montar os conteúdos que eu venho construindo de metodologias populares. Eu vou escrever aqui para vocês. Agroecologia, bases científicas para uma agricultura sustentável. É um livro do Miguel Altieri, que é uma grande referência na agroecologia brasileira também, na sistematização desses métodos, né? É bem interessante, uma linguagem mais técnica, mas que com um pouco de esforço a gente consegue traduzir para uma linguagem mais popular, né? Foi isso que eu tentei fazer um pouco nessa apresentação, trazer alguns princípios mais gerais, científicos, de formas mais práticas. A Tainá também perguntou se teria como começar uma agrofloresta em uma app. E como fazer isso, como fazer para engajar as pessoas da comunidade e da cidade para participar das atitudes agroecológicas. Sim, assim, tudo depende do contexto do território onde essa app vai estar inserida. Pessoal, para quem não sabe o que é app, app é uma sigla de Área de Preservação Permanente, que significa normalmente beira de rio, mangue, né, nascentes, corpos hídricos, né? E é um grande debate, né, que está aí. Há uma grande tentativa de desmontar, né, o sistema jurídico ambiental em torno das APPs. Então vamos lá, teria como começar uma agrofloresta? Sim, é interessante você entender qual o bioma local que essa APP está inserida. Então, ela é um bioma de Mata Atlântica, então a gente tem que buscar espécies de Mata Atlântica e qual o ecossistema, se é mangue, se é restinga, se é campo de altitude, se é floresta ombrófila densa, é submontana, montana, altomontana. Então, cada ecossistema tem a sua espécie que melhor vai se desenvolver nesse terreno. Então, é possível, sim, essa app. O que você tem que pensar por que você quer criar essa agrofloresta? Tá, essa app está desmatada, então essa agrofloresta vai ter uma função, né? E aí vai ter seus componentes. Vamos trazer a Jussara, né? Vamos trazer a Jussara, por exemplo, vou dar esse exemplo. A Jussara é excelente para recuperação de nascentes, né? Por causa do desenvolvimento das raízes, da captação de nutrientes. Então, eu vou botar a Jussara, vou botar a bananeira,
vou botar as nativas, enfim, você pode ou não inserir nativas, então depende muito do desejo que você quer para essa agrofloresta, né? Você pode produzir alimento, você pode só conservar o corpo hídrico, você pode pensar num método pedagógico, e aí você vai botar plantas medicinais, sabe? Eu não me prendo muito nessa de que só vai plantar nativos, porque eu me questiono muito do que é o nativo, né? A gente é nativo? Não é, né? Então, eu acho que é um debate, eu tento sempre complexificar o debate, jogar lenha na fogueira, né? Porque tem gente que acha que só pode plantar nativo também, eu acho que tudo tá, mas essa PP está numa área de vulnerabilidade social. Então, como a gente vai engajar as pessoas nesse projeto? Então vamos inserir umas frutíferas, vamos inserir produtos que tenham um valor nutricional alto, né? Que vai gerar uma soberania alimentar e vai gerar uma redução de custos na alimentação das pessoas. E aí as pessoas vão, opa, então posso gastar menos, consumir de qualidade, participando desse projeto comunitário. Por que não? Né? Então, é você oferecer esses artifícios para as pessoas, assim, né? Você pensar de uma maneira estratégica, o planejamento e a implementação desse sistema, né? Porque é isso, para você envolver as pessoas, não basta você sair começar a plantar, né? Você tem que pensar, eu vou plantar o quê e como que eu vou envolver as pessoas nesse plantio? E aí vai indo, né? De acordo com cada território, cada perfil ecológico, territorial e social e cultural, né, do território. Obrigada, Pedro. O Paulo fez um comentário aqui. Ele disse que existe no Rio também a iniciativa Inverde, né? E que lá também tem umas informações interessantes sobre o papel das áreas verdes nos ambientes urbanos, inclusive agroecologia no Rio de Janeiro. Acho que você é bem familiarizado, né? Legal. Eu já ouvi falar esse do Inverde, mas eu não conheço aprofundado, não. Até botei aqui para pesquisar depois. Obrigado pela dica, Paulo, né? Isso. E tem a pergunta da Nelise agora. Ela quer saber por que existe uma resistência tão grande na transição de agricultura industrial e monocultura para agrofloresta. Legal, ótimo tema. Inclusive, vai ser o tema do meu mestrado, né? Eu estou trabalhando com conflitos socioambientais no entorno de unidades de conservação. Então, uma das perguntas da pesquisa é exatamente poder refletir quem realiza agroecologia, por que realiza agroecologia e quem planta de maneira convencional, né? Quem chamar convencional, e por que as pessoas convencionais não usam agroecologia. Então, é um tema, é uma resposta que a minha pergunta de pesquisa vai tentar responder. Tentando responder agora, porque é uma resistência tão grande. Então, a gente precisa voltar na história, na década de 50, para entender que a Revolução Verde está consolidada nas instituições brasileiras. Então, ao longo de décadas, a gente teve incentivos públicos nacionais e globais, né? Então, a gente está falando de algo estrutural muito profundo e que a gente precisa entender esse contexto da Revolução Verde, dos pacotes tecnológicos, do estímulo a crédito. Então, a gente teve uma grande vinculação do sistema financeiro com o sistema de produção agrícola. Então, você só conseguia acessar recursos se você comprasse o agrotóxico tal, a semente tal, da Monsanto, da Bayer. Então, hoje, as pessoas foram ensinadas a produzir dessa forma, convencional, com produto, com fogo, né, não aproveitando de maneira inteligente os recursos. Então, por isso que falar de agroecologia hoje, cara, é muito difícil, assim, em alguns territórios, de pessoas que já plantam há 30 anos da mesma forma, que você não vai chegar num lugar, eu trabalho com metodologias populares, né? Imagina, a gente, cientista, chegando no território para o cara que taca fogo e usa, qual é o nome o DDT. A gente não vai chegar para ele falando que ele não sabe nada, né? É muito complexo, a gente está falando de ecologia de saberes. A gente tem que reconhecer que tem um saber ali constituído, né, e que há outros saberes. A gente vai tentar fazer um intercâmbio. E por que é uma resistência tão grande? Porque isso está arraigado no pensamento das pessoas, né? Você fala de agroecologia, de qualquer coisa relacionada à sustentabilidade, já é algo que é visto de maneira pejorativa pelas pessoas, né? Então, a gente tem uma construção de um universo de valores que coloca, né, a agroecologia como... é fundamental. Outro livro que eu vou indicar para vocês que está nesse debate. A agroecologia é muito mais do que uma alternativa à sociedade, né? Mas
muito mais do que uma sociedade alternativa, mas uma alternativa à sociedade, né? Então, a gente é muito mais do que um método alternativo de produção, como as pessoas acham, mas a gente é uma alternativa a tudo isso que está posto. Então, você convencer alguém aí, além da monocultura, é difícil, porque as pesquisas científicas, a ciência que consolidou a monocultura, né? Então, a agroecologia como campo da ciência crítica, hoje ela está voltando atrás, né? Ela tá reconstruindo as suas bases. Fala, não, hoje a produção de policultivos gera segurança biológica, né, para o agricultor, gera segurança financeira, gera segurança alimentar, e a monocultura, você fica refém de um pacote tecnológico que não tem sentido, de um recurso que vem de fora, né? Enfim, esse debate, assim, ele é bem amplo, né? Ele é bem amplo mesmo, assim, eu gosto muito, inclusive, de me debruçar sobre ele, mas eu acho que é de trazer que isso está arraigado historicamente, institucionalmente, né? É uma questão estrutural, e é muito, se a gente pensa a questão do preconceito no Brasil, do racismo, né? Isso está estruturado nas pessoas. Então, esse modelo está estruturado nas pessoas também, da agricultura industrial, né? E cabe a gente, pela prática, pela experiência nas cidades, né, reconstruir isso nas pessoas, né? Mostrar que outros caminhos são mais do que possíveis, mas são necessários, né? Se a gente pensa que o Brasil tem 140 milhões de hectares degradados hoje, nesse exato momento, né? São dados da Embrapa, dados do governo federal, não são dados meus, do Pedro Zeno, da Horta do Vinil, do governo federal. Então, como que a gente mostra que a gente precisa superar a monocultura para recuperar territorialmente nossos recursos ambientais, né? Então, está no plano da subjetividade, veja, todo momento. É isso. Trazer argumentos, ideias que possam estimular esse pensamento crítico nas pessoas. Obrigada, Pedro. Mais uma pergunta aqui. A Camila quer saber como estão as atividades desses grupos de agroecologia durante a pandemia e se você sente que para essas comunidades faz a diferença desses espaços, principalmente agora, durante essa crise econômica, política e sanitária. Oi, Camila. Então, são vários grupos de agroecologia no Rio, diria que assim, há uma pulsão, assim, uma emergência muito forte. Eu faço parte de algumas redes, de alguns grupos. Aqui na Horta do Vinil a gente está fazendo algumas atividades pontuais de manejo emergencial, a gente não está convocando eventos públicos abertos como a gente convocava, e vejo que as hortas também estão fazendo o mesmo caminho, né? Horta no Quilombo, as hortas da Zona Sul, da Zona Norte, estão nesse mesmo sentido de ter atividades internas, mas não chamando a população, exatamente pela precaução. Durante a pandemia, eu vejo que esses espaços eles adquiriram uma centralidade enorme para segurança alimentar e também para a biossegurança das pessoas, né? Por exemplo, aqui a gente frequenta muito menos mercado e vai muito mais na praça pegar alimento, pegar tempero, pegar legumes do que no mercado, né? Então, já é um exemplo. E imagino que o mesmo tenha acontecido nos outros territórios, né? Eu não estou frequentando os outros territórios de agroecologia da cidade por causa dessa questão também, né? Estou apenas no meu território, mas eu vejo que as pessoas, de fato, frequentam muito, tendem a consumir menos do mercado e a dar mais importância para esses espaços, né, nesse contexto político, sanitário que a gente está vivendo. E é isso. Eu nunca vi as pessoas valorizarem tanto os espaços públicos quanto na pandemia. Eu estou vendo aqui na cidade, de que parece que elas lembraram de que tem esses espaços e que esses espaços são nossos e que a gente precisa valorizar eles, né? Então, um lado bom da pandemia, diria que foi isso, né? Ver as pessoas de novo, né, de volta nas praças. Mais uma pergunta aqui, da Angelique. Ela quer saber se você acredita na ligação da indústria farmacêutica em relação à indústria de agrotóxicos, com o objetivo de, ao mesmo tempo em que adoece a população, oferece remédio para cura. No Racionais tem a música, né, que eles falam, já pensou que o caminho da cura pode ser a doença. Então, tem uma interconexão assim, muito clara, né, entre as empresas farmacêuticas, né, de que vendem saúde, essa concepção de vender saúde, para mim já é algo assim, extremamente surreal. Cara, como assim? Está vendendo saúde? E é uma das indústrias que mais se beneficiam disso, né? Então, eu acho que sim, é muito forte essa relação do agro, porque você vende um alimento envenenado, as pessoas vão adoecer e vão se curar com o seu remédio. Você vende a doença e você vende a cura, né? E essa mercantilização, né, dessas esferas da vida
é algo assim surreal, né? Então, por isso que a agrofloresta, a agroecologia, elas vão trazer os conhecimentos da saúde, né? Da gente plantar nossa arnica, plantar os nossos chás, plantar nossas medicinas, porque no fundo a indústria farmacêutica ela se apropriou disso, né? O que são os remédios hoje em dia que a gente consome? Elas são apropriações de conhecimentos ancestrais, né? O que é o metiolate? Né? O que são os remédios de uma maneira geral, né? Se a gente for pegar e ler a essência dos remédios, é a extração de vários produtos, de punks, né, de muitos conhecimentos de povos tradicionais, inclusive. Então, o debate da biopirataria hoje é fortíssimo, né, das patentes, enfim, é um debate super... A agroecologia ela abre assim, debates super complexos e longos, né, por isso que ela é um caminho sem volta. Quando você tem contato com as ideias dela, com a prática dela, você não volta atrás mesmo. E eu acho que é isso aí, quando a gente expande a nossa mente, né, a nossa mente não quer voltar para a caixinha, né, fala, caraca. Mas sim, é super importante a gente ter esse debate, né, de que a gente está adoecendo, o governo com as suas políticas institucionais adoece a população e as empresas vendem, né, a cura. Então, quem ganha com isso? Para finalizar, então, tem um comentário aqui da Isadora que eu achei interessante ler para o pessoal, né? Ela falou assim, que existe uma série na Netflix chamada Curta Essa com o Zac Efron, e nela eles dão vários exemplos de cidades sustentáveis na Bolívia, matriz energética norueguesa e na França, etc. Várias coisas. Tem mais uma sugestão dela, aí quem tiver interessado quiser anotar aí. E acho que é isso, então. Pedro, muito obrigada pela sua contribuição. Esse debate, com certeza, foi muito... né, chamou muitos assuntos aqui para a gente. E esperamos você, então, nas próximas edições do CEALP, quem sabe presencialmente, né, lá em Presidente Prudente, da próxima vez. É isso aí, agradeço, viu? Valeu. Fico feliz, eu que agradeço aí por poder estar passando esse tipo de conhecimento, né, podendo estar tendo essa troca. Eu vi um comentário aqui só para nem tudo a gente encontra na natureza, é verdade, assim, mas a grande parte vem dela, né? Não sei também o que não vem da natureza. Mas sim, nem tudo vem dela, alguma coisa a gente tem que formular em laboratório, mas fico feliz aí de que esse tema tá caindo cada vez mais, né, na cabeça das pessoas, assim, sobretudo da graduação. Sinto muita falta do diálogo da agroecologia para estudantes de graduação, né? Eu sou um graduando ainda, e um dos meus desafios mesmo é trabalhar essa interdisciplinaridade da agroecologia, né? Eu também não vi isso, nada que eu estou vendo na universidade, gente. Eu fui conhecer um projeto de extensão universitários, né, da própria UFRJ, onde graduandos que traziam esse conhecimento. Então, eu estou aqui sendo mais um multiplicador, não sou um especialista, sou um multiplicador, né, um dispersor de sementes, né, e tomara que essa semente possa germinar dentro de cada um de vocês. E estamos aí, esqueci de botar as redes sociais aí dos nossos movimentos, vou botar aqui antes de sair, e eu já passei 1 minuto do tempo, mas é rapidinho, eu vou botar aqui Horta do Vinil, e também o Mastrias RJ, que é um trabalho que a gente faz dentro de unidade de conservação aqui no Rio de Janeiro, com vivências em florestas, né, com imersões em áreas protegidas, trazendo esse diálogo da história, da cultura, da geografia, de uma maneira experimentativa, né? Então, é um prazer. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nesses perfis aí para falar comigo. Eu já tirei minha apresentação, não vou botar de novo, porque aí você vai brigar comigo que já passou do meu tempo. Mas é isso, gente. Obrigado. Desejo muito amor no coração para todos vocês. Muita luta aí para a gente garantir o que a gente garantiu ao longo de anos, né? Nossa natureza preservada, protegida. E é isso. Na luta que a gente se encontra.